E em meio ao risco de insolvência, os Correios atrasaram salários referentes ao mês de janeiro de parte dos funcionários, especialmente aqui em São Paulo. Com isso, o sindicato que representa os servidores do Estado protocolou um ofício cobrando a direção da estatal. O Sintex SP cobrou providências urgentes para a regularização da situação e cumprimento dos prazos contratuais e legais. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, MGI, a estatal registrou um rombo de 3 bilhões e 200 milhões de reais em 2024. Nem mesmo o déficit bilionário impediu a estatal comandada por Fabiano Silva dos Santos de aumentar os gastos com o pagamento de dirigentes nos últimos 2 anos. A despesa avançou de R$ 5.910.000 em 2022 para R$ 8.159.000 em 2023. Segundo o levantamento do Globo, com base em dados da estatal, o aumento foi de 38%. Diante desse cenário, o deputado Carlos Jordi, do PL, apresentou um requerimento de informação ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ele ainda é ministro no governo Lula. Aquele que mandou com emendas parlamentares asfaltar a estrada de terra que dá na fazenda da família dele. Então, o Jordi apresentou um requerimento, com requerimento de informação ao ministro Juscelino sobre a crise financeira dos Correios. E questionado por o antagonista sobre a situação da estatal, o parlamentar afirmou, aspas, a administração desastrosa da instituição é consequência da forma corrupta e irresponsável com que o governo gerencia tudo. Fecho aspas. Duda Teixeira, algo a acrescentar? Sim, esse rombo é o maior rombo da história dos Correios. É fruto da corrupção, ali, como disse o Carlos Jordi, e da má gestão. O Correios era para ter sido privatizado faz muito tempo, quase foi ali no governo do Jair Bolsonaro. O Lula, assim que assume, tira o Correios da lista de empresas que estavam para ser desestatizadas e bota na presidência dos Correios o Fabiano Silva. O Fabiano Silva, ele é um membro daquele grupo de advogados de esquerda, o Prerrogativas, que ganhou pelo menos 15 cargos de alto escalão nesse governo Lula, porque atacou a Lava Jato desde sempre. Então a gente tem um advogado de um grupo de esquerda comandando uma estatal que tem um orçamento de 20 bilhões de reais, né? Aqui no Brasil a gente tem aquele presidencialismo de coalizão em que o presidente precisa distribuir os ministérios para conseguir apoio no Congresso. Só que o Correios é uma estatal tão grande que também ele serve como se fosse uma pasta, né? Que depois é aparelhada geralmente pelos partidos. Foi assim quando saiu o escândalo do Mensalão, né? A história do Roberto Jefferson denunciando a compra de votos, era isso. O Correio sempre foi aparelhado por partidos políticos. Mas o Lula inovou agora nesse mandato dele e botou ali um membro de um grupo de advogados que é o Prerrogativo. Esse rombo é fruto do Prerro. Olha, a gente estava falando sobre os Correios não pagarem os salários dos funcionários, dos servidores. E o nosso Ricardo Kessman, inclusive, deu a dica de lembrar da declaração do ministro do suposto trabalho, o Luiz Marinho. Foi em 2023, em fevereiro daquele ano, o governo Lula estava ainda no seu começo, nesse terceiro mandato do presidente, e houve ali a possibilidade, se aventou a hipótese de empresas como a Uber deixarem o Brasil devido à proposta de regulamentação do serviço por aplicativos. E vocês lembram o que o Marinho falou? Que se a Uber saísse, se o iFood saísse do Brasil, ele falou assim, abro aspas, posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir. Aplicativo se tem aos montes no mercado. Duda Teixeira, ele estava dizendo que os Correios assumiriam com a maior tranquilidade as tarefas da Uber, as tarefas do iFood, que se quisessem sair, que fossem. PT saudações. E agora a gente vê o estado dos Correios aí não está pagando o salário dos funcionários, enquanto você tem diretor que tem aumento, enquanto você tem lá uma verba de patrocínio também sendo utilizada. Quer dizer, eles sempre prometem aquilo que eles não podem cumprir. E o Correios, ele nunca... Bom, até alguns serviços aí eles conseguiram ser eficientes, mas... No geral, o Correios tem sobrevivido principalmente graças ao monopólio, né? Empresas privadas aí que tentavam
competir com Correios no passado, principalmente na entrega de mercadorias, tinham que se virar na justiça, né? O Correios processava todo mundo dizendo que isso era só para ele. Esse monopólio não existe mais, né? Isso já foi embora e o Correios não consegue ser competitivo nesse mercado. Outro argumento que se usava muito para manter os Correios era de que era preciso manter o emprego, né, dos carteiros. Agora, essas empresas de entregas também empregam muita gente, né? Não faz sentido preservar o emprego do sujeito que entrega a carta, né? Em seguida está chegando um outro ali entregando um fone de ouvido. Então, esse argumento não faz sentido. E um outro argumento que o Lula usava também na época que ele era presidente, ele falava assim, olha, porque o brasileiro, eu conheço o brasileiro, ele sempre quer lá escrever uma cartinha, né? É uma coisa emocional, assim, a gente precisa preservar isso. Mas é óbvio que hoje está todo mandando WhatsApp e ninguém mais escreve carta nenhuma.